Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Trilhas da História, um podcast do projeto de extensão do curso de História da UEA na cidade de Tefé. Olha, estamos de volta, que alegria, estamos abrindo a nossa terceira temporada. Você tem ouvido aí os episódios do Trilhas da História, estão disponíveis no YouTube, Spotify, Deezer, Amazon Music e Apple Podcast, as principais plataformas, tá? Digite lá, Trilhas da História, se inscreve, segue o nosso podcast. A gente está muito feliz, está voltando agora com a terceira temporada, nosso episódio de estreia. Estamos muito animados para mais um semestre, para mais um ano, em que a história pública ganhará muitos episódios importantes, tanto do ponto de vista da escola, da universidade, a função social da história, em diálogo com a população, estará em evidência. Eu sou o professor Daniel Lima, professor aqui no Departamento de História do curso de História aqui do SEST UEA, o Centro de Estudos Superiores da UEA em Tefé. Eu e meu colega, professor Luciano Teles, temos desenvolvido esse podcast no último ano, com a participação de uma equipe aí que nos ajuda, mandando um grande abraço para os alunos do curso de História que servem aí, que nos ajudam nesse projeto. Gente, indo direto ao ponto, nosso episódio de hoje, o Trilhas, convida você a refletir sobre o coração do nosso ofício. Como pensamos, ensinamos e comunicamos a história. Nosso tema de hoje é Teoria e Consciência da História, Novos e Velhos Desafios. Nosso convidado especial é o professor Dr. Robeilton de Souza Gomes, docente de História na SEDUC Amazonas, pesquisador dedicado à teoria da história e à formação docente, tá? Ao longo dessa, vamos discutir acerca da importância da teoria e da metodologia da história na formação do historiador, o professor e o pesquisador. Aplicando ao contexto da sala de aula, vamos traduzir conceitos que instigam a reflexão crítica para a formação da consciência histórica em seus variados contextos. Prepare-se para um episódio riquíssimo que conecta o saber histórico com a sala de aula. Antes de dar as boas-vindas, eu quero apresentar o nosso convidado de hoje. O professor Robeilton Gomes é historiador, mestre pelo PPGH da UFAM, doutor em História, terminou o seu doutorado recentemente na UFRRJ, professor da Rede Pública do Estado do Amazonas, SEDUC Amazonas, tem experiência na área de História Contemporânea, atuando nos seguintes temas: questão indígena, ensino de história, teoria e metodologia da história. Professor Robeilton, seja muito bem-vindo ao podcast Trilhas da História. Olá, Daniel. Olá a todos. Daniel, antes de tudo, agradecer o convite, né, meu colega? Nós já vínhamos marcando, tentando agendar esse episódio há bastante tempo, né? Que bom que hoje foi possível. Dar um abraço também no Luciano e todo mundo da equipe aí do Trilhas da História e me colocar à disposição aqui para a gente dialogar. Maravilha, bem lembrado. A gente está tentando fazer esse episódio desde o semestre passado, 2025. O Robeilton é envolvido com muitos projetos para além da sala de aula e a gente fica muito, muito feliz mesmo em ter a sua participação abrilhantando o nosso podcast aqui, meu amigo. Seja bem-vindo. Vamos à nossa conversa. É um programa que tem aqui, a gente elabora algumas perguntas na direção desse tema. Eu tenho certeza que será muito útil para os professores da escola, para os professores que estão na universidade, formando professores que estão indo para a escola. Gostaria de lembrar mais uma vez, você que está nos ouvindo, compartilhe o link desse episódio. Mande aí para seus amigos das redes sociais, WhatsApp, seus grupos. Vamos fazer esse episódio correr, gente, para todo mundo ouvir. É um assunto muito importante, como eu já falei antes. Vamos abrir, então, o nosso primeiro bloco de perguntas. Para a gente começar, professor Robeilton, fale um pouco sobre sua trajetória de vida. É uma pergunta que a gente sempre faz no início. A gente quer conhecer um pouco, quem está nos ouvindo principalmente, quem é o Robeilton de Souza Gomes e como surgiu o interesse pela área de história. Muito bom, Daniel. Esse ano, coincidentemente, eu faço 20 anos que ingressei no curso de História da UFAM. Olha que interessante, né? Minha turma é de 2006. Eu sou oriundo do interior do Amazonas também, né? Que bom estar participando de um podcast que também tem suas bases, né, num município. Isso é muito bacana.
Eu venho do município de Manacapuru, me mudei para Manaus em 2006 para ingressar no curso de História, né? Como, né, muita gente segue essa trajetória. Então, ali concluí a graduação no ano de 2009, cola grau, início de 2010, e já também emendei com mestrado, né? Então, tem aí 4 anos de dedicação à graduação, né? Aquela universo novo, né? E muitas aulas, muitos textos, muitos colegas, muitos professores, né? Fiz parte de uma geração de alunos do curso de História da UFAM que teve assim a sorte de estudar com muita gente que hoje já se aposentou, né? Os professores do curso de História da UFAM têm se renovado bastante e os meus professores, né? Boa parte deles já se aposentaram, quase todos. Infelizmente, alguns já nos deixaram também, né? Então foram anos muito muito bons, né? Assim, de convívio na universidade, depois, como eu disse, no mestrado. Então, conheci muita gente ali nesse período, né? Só no doutorado, depois que eu não fiz mais na UFAM, fui fazer no Rio de Janeiro, né? A gente vai conversar sobre isso depois, mas minha trajetória no curso de História começa ali no ano de 2006, e aí tem algumas passagens como professor substituto lá no curso, né? Sou professor do quadro efetivo da Secretaria de Estado, né, da SEDUC, desde o ano de 2020, né, onde eu venho me dedicando ao ensino básico no ensino público. Já tinha dado aula em escolas particulares também na cidade, né, mas a experiência no ensino público, que é o que realmente me agrada muito, é na SEDUC, né? Então, é um pouco isso, né, a minha trajetória aí pelo curso de História como estudante, depois como professor. Maravilha. Eu queria acrescentar algo aqui, gente, que a gente faz uma apresentação muito sucinta, mas o professor Robeilton, ele é líder do GT, do grupo de trabalho, tá? De teoria da história, de teoria e historiografia, correto, professor Robeilton? Importante salientar isso aqui, até porque ele tem desenvolvido trabalhos, liderando trabalhos de uma enorme importância para a memória histórica, viu, Robeilton? Acho que é importante daqui a pouquinho, ou se você puder, agora mesmo, você fazer um resumo básico sobre esse projeto das entrevistas, né, que você liderou. Isso, o GT de Teoria da História, História da Historiografia, ele nasceu no ano de 2023, né? Uma época em que o professor Valdei, né, lá da Universidade Federal de Ouro Preto, ele era o presidente nacional da ANPU, né, nossa associação, e ele vinha incentivando as associações regionais, né, as seções regionais da ANPU, a criarem GTs vinculados à teoria da história, né? Ele próprio, né, o Valdeir Araújo, um grande pesquisador na área da teoria da história. Então, ele sempre incentivava, né, que fossem criados nas seções regionais. Então, em 2023, também por intermédio do professor lá de Parintins, o Arcângelo? o que foi presidente da ANPU O Diego anteriormente. Omar. O O Diego Diego Omar, Omar. pronto, muito obrigado pela lembrança. O professor Diego Omar, né, em diálogo com o professor Valdei, chegaram até mim e me propuseram, né, que a gente articulasse para criar um grupo de teoria aqui no Amazonas. E esse grupo vem desenvolvendo, né, uma agenda de atividades que envolve mesas redondas, conversas. Isso. Surgiu também nesse mesmo ano de 2023, quando eu estava como professor substituto na UFAM, um projeto de entrevistas com os professores do curso, exatamente naquela dinâmica, né, que eu mencionava ainda há pouco, dos professores estarem se aposentando, e a gente queria fazer esse registro, né, da passagem dele pelos cursos, oportunizar os alunos novos do curso a conhecerem, conversarem com os professores. Então, nós começamos, ainda como um trabalho de disciplina, né, de teoria da história no curso de História da UFAM, essa proposta de entrevistar os professores. Quando veio a iniciativa de criar o GT de teoria, né, o grupo de trabalho, nós transferimos esse que era uma atividade de sala de aula para uma atividade do GT, e aí foi ganhando uma outra envergadura, né? Nós fomos entrevistando mais pessoas e então surgiu a possibilidade de, mais recentemente, a gente lançar, né, uma coletânea que está ainda sendo editorada
para que ela se torne uma coletânea de entrevistas com os professores que fizeram parte Que das primeiras maravilha. gerações do Departamento de História da UFAM. Que maravilha. Parabéns por esse trabalho. Eu acompanhei um pouco, assim, em alguns momentos que a gente se reunia. Mas é de uma validade, né, importância histórica sem precedentes, acredito, na nossa região. E quando for divulgada, a gente vai com certeza abrir um espaço aí para esse momento, professor. Roberto, entrando no nosso tema, como você chegou no tema, já falando um pouco sobre aquilo que te ocupou nos últimos anos, que foi o seu doutoramento, né? Como você chegou ao tema da sua tese de doutorado, tendo a teoria da história como objeto de pesquisa? Esse é um processo bem interessante, né? Até na apresentação que foi feita aí no início, meu nome sempre é relacionado também com os trabalhos sobre legislação indigenista, né? História colonial, que foi assim, meu primeiro tema de pesquisa, né? Desde a graduação, PIBIC, monografia, depois de mestrado nessa área. Há um intervalo entre o meu mestrado e o doutorado de mais de 5 anos, né, em que eu fiquei, né, num momento em que não havia ainda doutorado na UFAM, né, a pós-graduação no nível de doutorado no curso da UFAM, e eu precisava sair, né, e fazer esse doutorado em outro estado, preferencialmente onde eu encontrasse, né, uma possibilidade de orientação que fosse realmente adequada para aquilo que eu queria. Então, nesse intervalo entre mestrado, que eu finalizei em 2013, a saída para o doutorado, que ocorreu na passagem de 18, né, 2018 para 2019, eu trabalhei tanto na Universidade Federal quanto na Uni Newton Lins, né, ministrando aulas de teoria da história. Historiografia, teoria da história, sempre foram disciplinas que estavam ali no meu campo de interesse. Então, eu já vinha, de certa maneira, um pouco saturado dos meus temas anteriores, né? Eu queria mudar e criar um projeto, né? Desenvolver um projeto que tivesse assim, um pouco mais a minha identidade, os meus interesses acadêmicos. Porque você sabe que a gente vai pesquisando na graduação e muitas vezes se envolve num projeto de outros professores, né? E você segue aquela linha de pesquisa, mas muitas vezes você desenvolve o desejo também de, né, construir um projeto que tenha mais a ver com você. Não que a pesquisa sobre a legislação indigenista não tivesse nada a ver comigo, ou não tivesse mais interesse. Mas foi nesse processo de ser professor de teoria da história, né, que eu descobri a obra de um historiador alemão que me interessou muito, né? O Jorn Husen. Perdão, através do Jorn Husen também eu cheguei no Droysen, né? Mas quem eu estudei no doutorado foi o Droysen. Então eu fui achando extremamente importante a obra dele, pouco conhecida, fui atrás de mais trabalhos, né, que falassem sobre eles, além do próprio Jorn Husen, que estudou ele no doutorado, né, estudou o Droysen. E então eu passei entre os anos de 2013 a 2018, né, os 5 anos, lendo, pesquisando, montando, amadurecendo as ideias para montar esse projeto de doutorado que eu submeti para a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, sob a orientação do professor José da Assunção Barros. Então, eu cheguei nesse tema estudando para dar aula, né, porque a gente sempre está lendo para ministrar aulas na graduação, e, de certa maneira, os meus alunos das primeiras turmas de teoria, né, que eu ministrei aula, eles foram um pouco também as pessoas que foram já tomando conhecimento desse meu interesse e, de certo modo, ele era onde eu testava as minhas leituras também na sala de aula, né? Até conseguir finalizar esse projeto e me submeter à seleção lá para o Rio de Janeiro. Mas foi por aí que eu cheguei nesse tema. Muito interessante. Olha, gente, nós estamos aqui com um historiador amazonense de Manacapuru, como você acabou de ouvir aí,
que teve como orientador um dos maiores historiadores do tempo presente, né? Alguém que nos ajudou e muito, né, Robeilton, nessa construção de compreensão da teoria, da história, dos campos históricos. José de Assunção Barros, agora recentemente, me apropriei assim com afinco dessa última obra. Eu ia até perguntar de você, não aqui ao vivo, se você tinha o livro de história digital, que ele reúne ali alguns pesquisadores da área, que é uma área de interesse, né, meu amigo, de todo historiador que se preza pela dimensão pública. E que livraço, hein, Robeilton, do José de Assunção Barros, aplicado a essas novas fontes, né, meu amigo? Sim, para registro também, né, eu conhecia as obras do professor da Assunção desde a gente começa lendo, né, aqueles primeiros A livros série, dele, né? o campo da história, o projeto de pesquisa de Isso. história, nas aulas de metodologia, né, lá no início, na formação da graduação. Então, desde lá, eu cultivei a prática de ir comprando os livros dele, né? Então, eu posso dizer com muita segurança que tenho todos eles, né? Inclusive, eu tive a Legal. grata satisfação de quando morei lá no Rio, né, e fui orientado por ele de escrever, né, eu acho que foi uma realização profissional e até mesmo pessoal também, assim, bem grande, né, escrever um capítulo de livro junto com ele, num outro livro da série sobre fontes históricas. Os livros dele são excelentes, né, o professor da Assunção, ele é um facilitador da teoria da história, né, ele mesmo diz que ele não é um teórico da história, ele é um professor de teoria da história que gosta de escrever livros para quem quer entender, né, de maneira mais simples, né? Algumas reflexões que muitas vezes são colocadas por outros autores de forma mais rebuscada, ele tenta facilitar. Claro, né, ele escreve para alunos de graduação, isso é muito claro, né, para quem está iniciando na graduação, se você vai estudar temas e problemas mais complexos, é claro que tem outros autores, né, que vão te levar por caminhos mais densos e mais seguros. Mas o aluno de graduação hoje que quer iniciar uma leitura no campo da teoria da história, inevitavelmente, iniciando pelo da Assunção, ele vai ter um pouco mais de sucesso do que iniciando por outros que muitas vezes apresentam os temas de forma um pouco mais complicada, né? Aproveitando essa deixa, você que está nos ouvindo, que nossos alunos do curso de História são também, né, os principais ouvintes desse podcast e tem que enfrentar, né? Recentemente eu fui professor também de Teoria da História no curso e tivemos assim a oportunidade de ver isso tudo que o professor Robeilton acabou de nos lembrar. E aí, gente, a gente fica com aquela pergunta. Você que inclusive está nos ouvindo, que tem interesse pela área de história, está querendo ser professor de história, essa pergunta ela é bem nessa direção, professor Robeilton, para que você possa traduzir, tá, para quem está nos ouvindo. Fala um pouco para a gente sobre a importância da teoria e da metodologia na formação do historiador, pensando ele como professor da sala de aula e como pesquisador. Perfeito, né? A gente costuma sempre associar as duas áreas, né? Embora elas sejam áreas diferentes, a teoria da história e a metodologia da história elas caminham muito juntas, né? Elas caminham de maneira muito próximas, né? Não há como formular uma pergunta, né, na nossa área de conhecimento sem a teoria. Aliás, em nenhuma outra área, né? Os grandes teoremas da matemática, eles nascem antes como uma propositura, como uma hipótese de trabalho, né? Tudo isso é no campo da teoria. E no nosso caso específico, né, na história, né, a teoria é o que nos dá uma determinada maneira de olhar para as coisas, né? A teoria é o que nos dá uma determinada forma de perguntar. Os nossos problemas de pesquisa eles nascem como formulações teóricas, né? E eles continuam ao longo de toda a pesquisa. A gente pode dizer que a teoria ela é a maneira mais apropriada da gente perguntar e a metodologia é como a gente vai tentar viabilizar as respostas para aquela pergunta que a gente formulou teoricamente. Então, teoria e metodologia da história, elas são as duas áreas que elas diferem um
historiador de fato, com uma formação no campo da história, de uma outra pessoa que pode até estudar, né, um tema da história, mas que não tenha uma formação de historiador, de historiadora. Por quê? Porque não pergunta da mesma maneira e não encaminha as respostas da mesma maneira. A gente tem, por exemplo, sociólogos, jornalistas, antropólogos, né, cientistas políticos, que eles estudam temas de história, né? Até escrevem livros que tenham temáticas históricas, mas você nota que a maneira de perguntar, a maneira de encaminhar os problemas, a maneira de tentar encontrar as respostas é diferente da do historiador. Então, na formação de um historiador, de uma historiadora, a teoria da história, a metodologia da história é o que dá esse diferencial realmente do profissional. Não existe um bom pesquisador / professor, né, para não separar as duas coisas. Não existe um bom pesquisador e um bom professor de história se ele não for, antes de tudo, alguém que se interesse por teoria e por metodologia da história, porque ela está em qualquer área, né? Da história antiga, da escravidão, na história das mulheres, na história do cotidiano. Todas as áreas, sub-áreas do conhecimento histórico precisam, né, de uma reflexão teórica e metodológica para poder produzir um conhecimento histórico, digamos, de maneira profissional. Excelente. Olha, eu lembrei, inclusive, enquanto você destrinchava essa verdade sobre o alerta, né, que todos os professores precisam estar conscientes da importância da teoria e do método. O próprio José de Assunção Barros, de uma maneira muito didática, né, Roberto, fala sobre a relação da teoria como aquilo que eu preciso, o que pensar. O que ele falou, é impossível fazer uma pergunta sem você nela inserir um pensamento, uma forma de enxergar o mundo, né, uma cosmovisão, enfim, quer dizer, o conhecimento, né, que está presente ali. Então, o que pensar? E o método é como fazer, como é que você vai chegar a algum lugar, qual o caminho que você vai percorrer fazendo aquele contato de escrita com a fonte, com a pesquisa, né, com os locais. Então, acho que o Roberto definiu bem, é impossível o historiador ele se dissociar, estar distante disso, né? É algo que realmente nós, como historiadores, precisamos estar primando sempre. Meu amigo, chegamos ao final do primeiro bloco, tá? E terminamos bem com essa introdução, com essa abertura. A gente vai ouvir agora, olha, você já está ouvindo aí a música subindo, Tempo Rei de Gilberto Gil. Rapidamente, alguns segundos, relaxa um pouco aí, aprecie essa canção, a gente já está de volta. Transformando tempo, espaço, navegando todos os sentidos. Pães de açúcar, corcovados, fustigados pela chuva e pelo eterno vento. Água mole, pedra dura, bate que não restará nem pensamento. Rei, ó tempo rei, ó tempo rei, transformai as velhas formas do viver. Ensinai-me, ó Pai, o que eu ainda não sei. Mãe Senhora do perpétuo socorrei. Maravilha, que canção maravilhosa, espero que você tenha apreciado, tomado uma água. E olha só, gente, nós vamos iniciar agora o nosso segundo bloco
Mais uma vez, você que está acompanhando até agora, compartilha esse link, tá? Divulga, reposta aí com seus contatos. E nós vamos iniciar agora o segundo bloco de perguntas, que vai falar sobre a importância desse tema, novos e velhos desafios. Estamos tendo a honra de receber aqui o professor Dr. Robeilton Gomes, que está apresentando, discorrendo a importância da teoria, da metodologia para o professor, para o pesquisador. E agora a gente vai falar um pouco sobre o ambiente da educação básica no segundo bloco de perguntas. Robeilton, como que os professores do ensino básico podem discutir problemas de ordem teórica na sala de aula sem que isso possa parecer cansativo para os estudantes, para os alunos, geralmente adolescentes, né, que ainda não estão com essa visão clara da importância da teoria? Mas como é que você tem feito isso, meu amigo? O que você sugere, o que você coloca para os nossos ouvintes? Maravilha, Daniel. Essa é uma questão que ela, por si só, ela já é uma questão teórica, né? Tem o historiador que eu mencionei ainda há pouco, o professor Jorn Huysman, um historiador alemão contemporâneo nosso, né? Já idoso, né? Já tem mais de 80 anos, mas continua bastante ativo. Ele tem uma frase que eu acho muito interessante, inclusive virou título de tese e de dissertações, eu sempre vejo elas sendo citadas. Ele é historiador, filósofo e pedagogo, né? Então você já vê a relação aí da teoria da história, da filosofia da história e do próprio ensino na obra dele. O professor Jorn Huysman costuma fazer uma pergunta que eu acho interessante. Ele diz: o que eu ensino quando eu ensino história? Né? Que é uma pergunta teórica, né? No final das contas, o que eu quero que o meu aluno aprenda com a minha aula? Né? E se eu não reflito sobre essa pergunta, eu não reflito sobre o que eu estou ensinando, por que eu estou ensinando, né? Para quem eu estou ensinando e o quê. Então, é uma questão muito interessante. O que significa pensar historicamente? É uma outra pergunta muito interessante que sempre vem da obra desse autor. Né? Quando eu alinho essas duas perguntas, né? O que eu ensino quando eu ensino história, e o que significa pensar historicamente, eu posso planejar as minhas aulas a partir delas. Né? E pode ser a aula que for. Pode ser a aula sobre como foi construída a pirâmide do Egito até por que aconteceu o 11 de setembro e como aconteceu o 11 de setembro. Né? O que eu quero que os alunos aprendam. Né? E me parece que uma das coisas que está relacionada a isso é a questão conceitual, né? Que é uma questão teórica. Né? Eu preciso ensinar para os meus alunos, não que eles decorem nomes, datas, lugares, né? Eu preciso ensiná-los a pensar historicamente. E isso é difícil, né? Isso é difícil porque exige, de certa maneira, muitas vezes um grau de reflexão que às vezes a pressa da sala de aula no colégio não dá tempo a gente fazer, e até mesmo o interesse dos alunos, né? Que eles estão interessados em outras coisas, e você criar um ambiente em que isso seja possível, né? De 50 minutos de aula, 10, 15, 20, em que você consegue fazer com que os alunos pensem historicamente, ali você ganhou, né? O dia você ganhou, a turma, enfim, você se realizou como profissional. Porque, veja bem, ensinar a pensar historicamente é ensinar a pensar conceitualmente. Não é saber, não é o aluno saber que a Lei Áurea foi assinada no dia X do mês Y do ano tal. É ensinar ele a pensar como funciona uma sociedade escravista. Né? O que é escravidão? Né? O que é relações sociais de produção? O que é liberdade? O que essas palavras significam no tempo? Né? E fazer com que elas tenham, de fato, elas sejam uma chave para a gente compreender um mundo. Né? Os conceitos, eles, de certa maneira, são isso. Né? Eles são chaves que abrem portas para a gente olhar o mundo que elas apresentam para a gente. Né? Então, isso, para mim, é uma relação, e isso é o que os professores eles podem
no cotidiano da sala de aula, levar, né, aproximar a teoria da história da sala de aula do ensino básico, a ensinar a história através dos conceitos, através, né, e aí a gente ensina os alunos a compreender o mundo que eles estão estudando, né, sem ser anacrônico, né, porque quando você vai pensar conceitualmente, você não pode ser anacrônico, você tem que se ater à historicidade do próprio conceito, né? Então, um exemplo muito óbvio é esse da própria escravidão, né? Às vezes, no cotidiano, a gente faz um uso mais vulgar da palavra, né? A gente diz assim, eu estou trabalhando como um escravo. Claro que eu não estou sendo, né? Eu não estou usando uma linguagem conceitual aí nesse momento. Mas Sim. quando eu vou explicar para um aluno o que significa o conceito escravidão, né, para ele entender o que era o Brasil do século XVIII, XIX, né, aí eu estou começando a fazer, na minha sala de aula do ensino básico, uma aproximação de saberes, né? Ali no limite da possibilidade, eu estou fazendo com que o meu aluno aprenda a pensar historicamente, né? Eu estou respondendo para mim mesmo o que eu estou ensinando quando eu estou ensinando história. Estou ensinando meu aluno a pensar historicamente e ensinando ele a pensar conceitualmente. Essa ideia, muito bem, Roberto, essa ideia dos conceitos como chaves para ler o seu mundo, né, o seu próprio mundo, é muito importante mesmo. Acho que é nessa hora, Roberto, que eles se veem como sujeitos históricos ativos, né, como eles se veem como sujeitos que estão ativos nesse presente, né. Eu costumo lembrar, Roberto, me permita aqui um rápido comentário, de uma fala, quando nós estávamos estudando ali aquelas disciplinas no mestrado. Então, numa das aulas de história oral, um texto da historiadora Verena Alberti, a professora Patrícia Silva, eu nunca esqueci, cara, de uma frase que ela cita Agostinho de Hipona, lá do quadro. Agostinho tem é considerado aí um grande filósofo da história, né? Escreveu Cidade de Deus e outras obras, mas ele diz que, resumindo, né, que o presente do passado é a memória, o presente do presente é a visão e o presente do futuro é a espera. Então eu acho que essa percepção de que você se vê no tempo, de que tudo é presente, né? Ver as crianças, desde o ensino fundamental 1, no ensino fundamental 2, os adolescentes, pré-adolescentes, adolescentes se importando com a vida, isso não tem preço, né, meu amigo? Acho que esse é um dos principais presentes da nossa profissão, da nossa vocação. Sim, essa passagem de Santo Agostinho, Agostinho de Hipona, ela é retomada por Heidegger, inclusive, no Ser e Tempo, né? A noção de Olha aí. intratemporalidade, da filosofia existencial. Na verdade, o Heidegger prefere facticidade ao invés de existencialismo. Ele não se considerava um existencialista, mas ele retoma exatamente essa noção de que a consciência histórica ela se forja no presente a partir da experiência do tempo, que é mais do que o presente, né? Essa noção de intratemporalidade. Isso é muito da teoria da história, né? Como que a gente reflete temporalmente a partir do nosso presente, né? E isso é legal de você fazer o aluno pensar, né? Que ele é sujeito histórico. Porque muitas vezes, no senso comum, as pessoas acham que a história ela é o estudo do passado, né? E quando a gente reflete criticamente, a gente vai apresentando para eles que não, né? Eles também são sujeitos históricos. E é muito legal quando a gente leva uma fonte histórica para a aula, né? Dependendo da aula, a gente consegue fazer essas coisas. Sim. E quando eles veem a linguagem de um outro tempo, né, os costumes de um outro tempo, e aí vai gerando aquela estranheza, né, de que muitas vezes as experiências do passado elas causam em nós. E às vezes, em alguns momentos também, eles se veem ali, né? Poxa, eles notam que já tinha algumas coisas parecidas e também muitas coisas estranhas, e adolescente é muito curioso. Às vezes, quando a gente consegue despertar essa curiosidade neles, né, para eles entenderem, né, como que as coisas mudam, como que algumas permanecem, algumas coisas que eles acham que são muito recentes, já faz muito tempo, e outras que eles acham que faz muito tempo, são bem recentes. Você vai dando uma noção de temporalidade para eles
isso também vai dando uma noção de existência, né? Essa coisa do livro do Heidegger, por isso que eu lembrei dele, né? O ser, Aham. ser e tempo, da Zai, né? É o ser que está no tempo. E o nosso tempo é o tempo presente, né? É o tempo da nossa sala de aula, é o tempo deles, né? E aí a gente É. despertar para essa construção da consciência histórica, que é espaço-temporal. Maravilha, gente. A disciplina de história tem esse poder. Eu acho que não desprestigiando as outras áreas de formação, mas é impressionante o quanto crianças, adolescentes que se importarem, se despertarem na escola para a importância da história, da memória, elas serão invariavelmente bons cidadãos, estarão participando ativamente das decisões da sua cidade, do seu estado, do seu país, não serão alienadas de ninguém. Eu acho que esse é o poder incomensurável que a história possui e é por isso que nós estamos louvando a história. Nós estamos precisando muito de memória histórica, estamos precisando rever os nossos problemas antigos e levá-los a sério no tempo presente. E o professor Robeilton está aí há mais de 15 anos na escola lidando com esses problemas reais. Essa pergunta, meu amigo, ela vai na direção, ainda estendendo esse assunto, né, para a gente já ir fechando aqui o nosso episódio, discutindo esses temas. Como você vê, então, a teoria da história? Vamos destrinchar mais isso, né? Nesses anos da sua experiência, como foi possível você perceber? Fala um pouco dessa experiência mais de chão da sala de aula, de uma formação de uma consciência histórica nos vários contextos de histórias que você, de sala de aula, que você vivenciou, mas como aqueles que você estuda. Porque é diferente o professor Robeilton está sendo professor aqui na área urbana, na cidade de Manaus, sei lá, no bairro do Aleixo, e dos professores que agora recentemente, né, saiu o concurso da CEMED, vão atuar aí na área do ribeirinha da cidade, né? E para além disso, a formação da escola no campo, no interior. Então, faz um pouco desse apanhado dos desafios, dos velhos desafios, né, professor Robeilton, como tema do nosso episódio. É muito, muito boa a pergunta. Eu completei 15 anos também, né? Estou indo aí para os 16 anos de sala de aula. E é interessante porque a sala de aula, assim como nós mesmos, né, ela tende a um regime de espaço e tempo, né? E a gente vai aprendendo a ser professor nessa dinâmica, né? Dependendo do lugar onde a gente está dando aula, para as pessoas que a gente está dando aula, né? A gente vai aprendendo a ser professor nos vários espaços. Eu lembro, assim, poderia mencionar vários episódios de insucesso como professor, porque a gente vai aprendendo, né? Vai É testando, verdade. vai errando. Quando a gente sai da universidade, a gente sai muito viciado com uma certa linguagem acadêmica, né? E você vai dar aula no ensino básico, você tem que adequar essa linguagem, você tem que estar atento para os alunos, né? Eu já, assim, na escolas privadas, né? Eu já dei aula para escola pequena de bairro, né? As escolas média, até escolas grandes, né? Não vou mencionar nome para não fazer propaganda de nenhuma escola, mas assim, já dei aula desde para aquele filho da classe média para, né, até pessoas muito ricas, né, que passam férias fora do país Uhum. e falam idiomas e visitam museus na Europa. Então, cada lugar desse, né, você vai aprendendo a ser o professor, usar a ferramenta adequada, né? Não dá para eu utilizar a mesma linguagem, né, dando aula na periferia de Manaus ou dando aula numa grande escola no Adrianópolis, né? Então, os exemplos mudam, né? Os interesses Verdade. deles são diferentes, as vivências deles são diferentes. Então você só ensina a história, né, para uma criança, um adolescente, observando eles no cotidiano, no contexto e do próprio lugar social de onde eles vêm, né? Depois eu tive toda uma experiência no ensino superior, né? Por muito tempo eu dei aula no ensino superior, né? Em universidades públicas e privadas também. Então, você dar aula para adultos já é uma outra dinâmica, né? Você dar aula no ensino superior já é uma outra dinâmica. Você dar aula num curso de uma instituição privada à noite para um determinado público de trabalhadores, ou você dar aula numa Sim. universidade
pública para adolescentes que estão jovens, né, saindo do ensino médio, entrando com todo o gás na universidade pública, é uma outra dinâmica. Você dá aula nos municípios, né? Uma outra experiência muito legal foi no Parfó, da UFAM. Parfó, bem lembrado. Visitei muitos municípios, ali a aula você tem que dar uma aula mais condensada, né? Ali em 8, 10 dias, uma disciplina. Sim. Para professores que muitas vezes já têm mais tempo de sala de aula do que você, né? Porque são professores dos municípios, então tem uma troca de experiência muito boa, muito grande e muito, assim, muito rica, né? Então, é um pouco assim da experiência que eu tenho de sala de aula nesses 15 anos aí, né? E hoje, onde eu me concentro mais? Numa escola na periferia de Manaus, uma escola de tempo integral, que também já é uma outra dinâmica, né? Você passa mais tempo com os alunos, você tem uma estrutura melhor, né? Você consegue ter um recurso melhor precisa de um livro, de um data show, de alguma coisa, você tem ali disponível para você trabalhar, né? Tem laboratório, tem biblioteca. Então, os alunos passam o dia na escola, né? Então, para mim, esse é um modelo muito interessante de ensino e de possibilidade de aprendizagem, né, na escola de tempo integral do Estado, né? Queria eu que esse modelo se ampliasse mais e todo mundo tivesse oportunidade de estudar numa escola com professores formados na área, né, com uma boa estrutura. Claro, tem problemas também, como todas as escolas públicas, mas tem um pouco mais de possibilidade de você desenvolver um trabalho melhor. Então, hoje eu me sinto muito realizado, né, dando aula nesse lugar, nesse espaço, e principalmente porque são alunos que têm uma origem social parecida com a minha, né? Por muito tempo, eu dei aula para filho de gente muito rica. E hoje dá aula para pessoas da periferia de Manaus que vivem um contexto, né, que a gente sabe, né, de abandono do poder público, na maioria das vezes, lugares que são assolados pela violência, né, pela insegurança, pouco espaço para lazer fora da escola. Então, hoje eu olho para os meus alunos com o olhar da esperança, né? Que ali naquela escola é o local onde eles vão para estudar, para construir, para sonhar e fazer parte de tudo isso é muito legal também. E como você disse, né? A história ela tem essa capacidade de construir um pensamento crítico, né? De ajudar o menino a entender por que determinadas coisas acontecem no bairro dele, né? Por que deveria ser diferente, ajudar ele a formular. Às vezes, assim, ele tem um projeto, né, a ser realizado, mas ele não sabe muito bem por onde ir. E quando ele passa ali o dia inteiro com você, você tem mais tempo de olhar e até identificar os problemas, as violências que ele passa e você poder contribuir. E vai além da própria disciplina da sala de aula, né? É um convívio mais amplo e muitas vezes... Não só eu, né? Todos os outros professores lá da escola têm esse olhar um pouco mais sensível, né, para essa realidade e por isso a gente sempre fica muito alegre quando os nossos alunos conseguem realizar os sonhos deles. Que maravilha. Robeilton, eu acho que essa tua reflexão aí, ela é de fato um despertamento para as pessoas que estão nos ouvindo, assim, tanto o universo de estudantes que estão... caminhando na área de história, estão aí nos períodos estudando a graduação, quer seja aqui no SEST, UEA, em Tefé, em Parintins, nas faculdades, em Manaus, na UFAM. E olha, gente, eu queria deixar aqui, a gente já está caminhando para o final. O professor Robeilton é um cara muito ativo nas redes sociais, tá? Você pode digitar aí Robeilton Gomes, segui-lo no Instagram, no Facebook. Uma coisa você vai notar, pelo menos essas duas redes sociais que eu citei aqui, justamente isso, o que o Robeilton descreveu respirando nas suas redes sociais, né? Latente a relação que ele produz, não apenas da sua participação na esfera pública, como publicação de jornais, artigos, enfim, mas
Muito mais, é impressionante o quanto ele tem publicações e registro de sala de aula, de trabalhos dos alunos, de projetos assim, que estão sendo se desenvolvidos. O Facebook, então, aqui é cheio, hein, Robeilton? Essa relação, porque eu acredito que sem falsa demagogia, não preciso fazer isso, é um historiador, professor que ama o que faz e que está, com certeza, despertando consciências nesse mundo que nós vivemos de hoje, tão carregado de conflitos, de problemas complexos a serem enfrentados, e o professor está lá na sala de aula. Sobretudo, esse episódio não valoriza apenas a área de história, mas a formação e a atuação dos professores na escola. Meu amigo, é isso, eu acho que nós estamos chegando aqui ao final. Eu queria um pouco também destacar, dar mais um espaço para que você possa até apresentar. Aqui já fiz a propaganda das tuas redes sociais, não sei se você quer falar alguma coisa sobre isso, mas aqui no nosso roteiro aqui a gente lembrou da obra que o professor Robeilton publicou recentemente, quer dizer, já tem alguns anos, acredito que ser fruto da sua dissertação de mestrado, Nem Vadios e Nem Vassalos, uma análise da Lei de Liberdade dos Índios de 1755. Fala um pouco do que foi essa obra para você, o que ela representa. É da editora Valer, eu sei, e você que nos ouve pode conhecer mais do trabalho do professor Robeilton. Exatamente, o livro foi publicado pela Valer em 2021, ele é oriundo da minha dissertação de mestrado, né? Nem Vadios Nem Vassalos. Não é esse o título da dissertação, né? Mudou para o livro, mas o conteúdo ele é integral da dissertação, com os ajustes que são realmente feitos, né, para publicação em livro. Depois não vai sair a imagem, mas é um livro muito fácil de localizar, tá nas plataformas aí, além da própria livraria Valer, que disponibiliza o livro, né, para venda, tem no site da livraria, tem nas livrarias virtuais também. É um livro que trata da lei de 1755, né, da liberdade dos índios, né? Alguém uma vez me perguntou por que eu mantinha a palavra índio no título, né? Que é uma palavra que caiu em desuso, mas é porque eu me refiro ao nome do documento, né? Então certo. É Lei de Liberdade dos Índios, o nome do documento. É uma lei de 1755, e ali nesse trabalho, que foi orientado pela professora Márcia Eliane no mestrado aqui na UFAM, eu pesquisei exatamente sobre os conflitos políticos, né, e a certa atuação dos povos indígenas do século XVIII no Grão-Pará na feitura dessa lei, né? É um trabalho inspirado bastante no livro do professor Mauro César Coelho, né, Do Sertão para o Mar, que é a tese dele, em que ele diz que o Diretório Pombalino, na verdade, ele nasce na colônia, não é? Porque a vida política é na colônia. Então, a fuga, a violência, as brigas, a resistência ao trabalho, isso tudo vai fazendo com que Francisco Xavier de Mendonça Furtado, que era o então governador do estado do Grão-Pará e Maranhão, ele vá pensando um diretório, né, para tentar ordenar o trabalho desses braços e pés dos portugueses aqui na região. Havia muitos trabalhos, existem muitos trabalhos sobre o Diretório Pombalino, né? Citei Mauro César Coelho, mas tem muitos outros, e eu via que tinha poucos trabalhos sobre a Lei de Liberdade. Então, nessa mesma compreensão do Mauro César Coelho, de que a legislação indigenista ela pode ser assinada pelo rei lá na corte, lá em Lisboa, mas o processo que gesta ela, ele é aqui, né? O projeto pode ser colonialista, mas o processo é colonial, né? Então, o livro ele dá conta exatamente desse processo, dessas disputas, desses conflitos coloniais que geram uma legislação, né? E aí, no caso específico, eu posso estar enganado agora, mas acho que ainda hoje é o único livro específico sobre a Lei de Liberdade dos Índios. A gente acha muitos livros sobre legislação indigenista e sobre o diretório, principalmente, né? Mas o livro sobre a Lei de Liberdade, salvo engano, ainda é o único. E tem também artigos, né, que foram escritos ao longo desse caminho, alguns artigos que eu tenho assim, a satisfação de vê-los sendo citados pelos pesquisadores, pelas pesquisadoras
do tema, né? Embora hoje eu me dedique também à teoria da história, vez ou outra eu escrevo, fico de olho, lanço alguma coisa, geralmente artigos, né, sobre a legislação indigenista do século XVIII na Amazônia portuguesa. Que maravilha, gente. Olha, nosso episódio de hoje foi muito carregado de boas notícias, de muita informação e conhecimento para você que nos ouve. Mais uma dica de livro aí no final, tá? Procure Nem Vadios, Nem Vassalos, uma análise da Lei de Liberdade dos Índios, como o professor bem explicou o termo do documento de 1755. Meu caro amigo, chegamos ao final. Alguma coisa mais a colocar? Fique à vontade. Se você me permitir, a Claro. tese também já virou livro, né? A tese já no campo da teoria da história. Olha, que legal. Que bom, boa notícia nova, não sabia, Robeilton. Que bom. Sim, o livro é mais recente. O livro saiu, o da tese, né? Ele é de 2024. Isso, 2024. Esboço de uma teoria da história, uma introdução à obra de Johann Droysen, que é o autor alemão que eu estudei no doutorado, né? Então, perfeito. Assim, a grande questão do Droysen existe um método específico para a história, né? Se a história é uma ciência, como que a história ela tem uma teoria e uma metodologia própria. E aí ele é o grande autor no século XIX que vai, de certa maneira, dizer, né, por que a teoria e a metodologia da história ela é diferente das ciências da natureza e ela é diferente da filosofia, né? E ele vai construir ali, do seu modo, uma teoria e uma metodologia própria para a história, para que ela se consolidasse como uma ciência naquele século XIX ali, em que as ciências estão se consolidando, né, como áreas de conhecimento, e a história entre elas. Então, Droysen, ele é um historiador extremamente importante nesse processo de definição da história como uma ciência. E eu estudei ele no doutorado, né, e a tese acabou virando livro depois. Que maravilha, meu amigo. Olha, inclusive essa referência à sua tese de doutorado publicada, que a gente falou lá no início do primeiro bloco, ela está diretamente relacionada com o tema do nosso episódio, né? Que é de teoria e metodologia. Sim. Reserve o meu, por favor, tá? Eu quero adquiri-lo. Bem, deixo para você novamente, passo a palavra para os seus agradecimentos finais, Robeilton. Daniel, novamente, né, muito obrigado pelo convite, né? Que bom que a gente pôde fazer esse episódio. Eu já tinha acompanhado, né, já tinha assistido alguns outros episódios com outros colegas que participaram. É uma iniciativa excelente a de vocês, assim, eu parabenizo muito, né? Você, Luciano, toda a equipe do Trilhas na História. Mandar um abraço para todo mundo aí de Tefé, né, e dos outros municípios também que vão ouvir essa nossa conversa, né? Espero que venham, né? Essa é uma primeira desse ano, né? Virão muitas outras, que vocês continuem acompanhando aí o projeto, né? E que a gente tenha outras oportunidades de se encontrar, seja nas nossas atividades do GT ou nas atividades do Trilhas na História, né? Vai ser muito bom. Tem gente de Tefé que faz parte do nosso GT, né? A gente também criou esses vínculos nos municípios. Muito e bom. Nas redes sociais, né? Como você mencionou, no Instagram, no Facebook, eu sempre estou partilhando ali experiências, ouvindo os colegas. É sempre bom para estreitar um pouco essas distâncias, né? Que tem na nossa região. Isso é muito bom, né? E na Trilha da História acaba sendo também esse canal também para a gente se conhecer, para a gente divulgar nossas iniciativas e aprender uns com os outros, que isso é muito bacana. Muito obrigado mesmo, Daniel. Nós que agradecemos, meu caro. Finalmente esse episódio saiu e nós estamos muito felizes por isso. Não se esqueça de colocar na sua agenda que o encontro estadual da AMPU será em Tefé. Vai ser muito bom receber você, receber os colegas do GT, de teoria, em Tefé, nesse grande evento. Bem, é isso. Gostaria de mais uma vez agradecer a você que nos ouviu até o final, que interagiu, que compartilhou o programa. Se você quiser até mandar aí algum comentário, quer seja no YouTube, no Instagram, nas plataformas, mande. O professor Robeilton vai estar à disposição para
dá um feedback depois, segue nossas redes sociais, fique atento, nossa terceira temporada está apenas começando. Até o próximo episódio.